Olá, a gente está aqui na Smart City Expo em Curitiba, falando com vários players aí que pensam o futuro das cidades. E agora a gente vai falar com a Tainá Bittencourt, que é do projeto Acesso Cidades, um projeto ligado à Frente Nacional de Prefeitos aqui no nosso país, no Brasil, que tem por objetivo estudar aí planos e reestruturações ligadas à mobilidade urbana. Tainá, obrigado por estar com a gente. Obrigada pelo convite. Primeiro, eu queria que você pudesse comentar com a gente um pouco do projeto em si. Primeiro, eu acho que não é de conhecimento de toda a audiência eventual quais são as frentes da Frente Nacional de Prefeitos, o que ela é, né? Se você puder pincelar um pouco, eu acho que é legal. E aí entender o projeto Acesso Cidades, que é o que você toca aí dentro da Frente Nacional de Prefeitos. Legal. A Frente Nacional de Prefeitos é a única organização municipalista liderada por prefeitos. Então, é uma associação que engloba prefeitos de todo o país, de cidades acima de 80 mil habitantes. Esse é o foco da Frente Nacional de Prefeitos. E ela busca, além de integrar diferentes municípios, também defender o interesse dos municípios em outras instâncias, né? Principalmente a nível federal. Então, defender quais são as pautas prioritárias para os prefeitos, quais projetos são importantes de serem aprovados ou serem debatidos a nível nacional. Então, essa é a principal atuação da Frente Nacional de Prefeitos. Além de também articulação com organizações internacionais, né? Como quando você tem essa organização que agrega muitos prefeitos, pluripartidária, né? E que você consegue muito mais dialogar com organizações que atuam em todas as partes do mundo, inclusive com associações de municípios de outros países. O próprio projeto tem também uma... O próprio projeto é um exemplo muito claro disso, né? O Acesso Cidades é um projeto que começou em 2020, que foi construído principalmente pela Frente Nacional de Prefeitos, mas com atores, inclusive, internacionais. E os nossos parceiros são principalmente a Confederação de Fundos de Cooperação e Solidariedade da Espanha e a Associação Nacional de Cidades Italianas. E nosso objetivo do projeto, que é cofinanciado pela União Europeia, né? Então já mostra um pouco dessa envergadura internacional. O objetivo do projeto é qualificar as políticas de mobilidade urbana no país, assim, principalmente por meio da troca de experiências, tanto nos municípios brasileiros, entre os municípios brasileiros, mas também entre cidades brasileiras e italianas, entre cidades brasileiras e espanholas, né? Legal. Então talvez esse seja o principal mote do projeto. E imagina, né, a gente está falando de algo como 100 prefeitos, você tinha comentado para mim, né, que estão lá dentro hoje. Imagino eu que geograficamente muito espraiados e com realidades e necessidades das suas cidades também distintas, ainda que seja um tema, um calo para todo e qualquer município em maior ou menor escala. Como que é lidar com essa heterogeneidade de necessidade de cidades, né? Então, assim, o problema de mobilidade é algo muito mais potencializado no maior adensamento. Como que vocês conduzem aí os projetos? A gente vai entrar no detalhe daqui a pouco, levando em consideração esse país continental que a gente tem. Acho que esse é o principal potencial de uma organização como a Frente Nacional de Prefeitos, em que é construída por diferentes realidades, né? E a gente pauta, todos os prefeitos vão pautar a sua realidade, vai pautar essa multiplicidade. O projeto Acesso Cidades, ele tem justamente um dos eixos de atuação capacitação de municípios, porque a gente entende que tem municípios com recursos humanos e recursos financeiros muito distintos. Então a gente sabe que a quantidade de pessoas, né, de recursos humanos e de dinheiro até e de condições de financiamento, né, de pegar linhas de financiamento de uma cidade como Curitiba, como a gente está aqui, ou São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, é muito diferente de uma cidade como Vitória da Conquista na Bahia, ou Feira de Santana, ou Caruaru em Pernambuco. Então é justamente nisso que a gente busca atuar. Todos os nossos eixos de capacitação, que é inclusive ou para planos de mobilidade urbana, né, para construção de planos de mobilidade urbana, quanto para capacitar municípios a usar dados que já são disponíveis, né, por exemplo, dados de transporte como GPS, dados de bilhetagem, né, e como que esses dados podem agregar inteligência, né? Trazer inteligência para o planejamento, nesse caso, da mobilidade, né? Então a gente, em todos os nossos ciclos de capacitação, é entender aonde está cada município, entender onde ele se encaixa em cada ciclo de capacitação, né? Em cada módulo. A dor, às vezes, não é nem uma dor ligada à infraestrutura, né? Uma dor ligada à escassez de recurso humano para operar algum plano, né? Vocês se deparam muito com isso? A própria escassez da força humana lá na ponta para executar algum plano, não?
São milhões de desafios, né? O primeiro é da estrutura da Secretaria de Mobilidade. A gente tem no Brasil que as principais capitais, vamos dizer assim, a mobilidade urbana é gerida por uma secretaria específica, uma empresa pública, né? Aqui em Curitiba você tem a secretaria, você tem a URBS, né, que vai cuidar disso. Em São Paulo você tem tanto a Secretaria de Mobilidade quanto a SP Trans. Isso é uma realidade das capitais e de metade, mais ou menos, dos municípios acima de 500 mil habitantes. Nos outros municípios, ou você tem uma uma superintendência de mobilidade urbana dentro de uma secretaria muito maior, né? Talvez Secretaria de Segurança Pública e uma diretoria dentro de uma secretaria. Então isso vai te dar menos recursos humanos para atuar frente à mobilidade urbana. Tem também a falta de profissionais qualificados no corpo técnico, né? Além do número, também em profissionais que saibam sistemas de informação geográfica, né? Mexer com essas plataformas, ou saibam de programação, que são aspectos que facilitam muito, né? Mexer com esses dados e fazer políticas públicas baseadas em evidência. E entrando um pouco aí nas frentes que o Acesso Cidades tem desenvolvido, quais são aí o sequencial lógico do projeto, né, que vocês querem implementar? Imagino que seja feito um grande diagnóstico, mas qual que é o planejamento de vocês? Vocês têm um planejamento entre 21 e 23 aqui de ter um executável, se puder contar um pouco mais para nós. O projeto, já que eu até comentei um pouquinho, o projeto é estruturado em 4 eixos centrais. Um eixo de governança, que o principal objetivo é facilitar a troca entre cidades. A gente acredita muito que uma cidade aprendendo com a outra tem o poder de transformar a realidade municipal. Muito do que a gente está fazendo aqui em Curitiba é justamente isso, promover. A gente trouxe secretários do Brasil inteiro para debaterem coisas como eletromobilidade, debater coisas como gestão metropolitana, porque daí um vendo a experiência do outro, fica muito mais fácil ter uma base. E é um processo que ocorre, mas às vezes não de forma ordenada, né? Curitiba foi um balão de ensaio em termos de mobilidade lá atrás, né? Mas muito no fazejando, né? Então acho que é trazer uma metodologia para isso, né? Sim. Curitiba é referência até hoje, né? Não sei se vocês sabem, mas o BRT de Curitiba está o 33º projeto mais influente do mundo, né? E acho que trazer é mais do que saber que Curitiba fez o BRT, é também entender quais foram as especificidades do projeto daqui e também entender quais foram os desafios enfrentados. Porque o desafio enfrentado por Curitiba na implementação do BRT na década de 80 também pode ser o desafio enfrentado das cidades que estão tentando implementar agora, né? A gente sabe que tem muita resistência pública mesmo, né? Política em implementação de faixas exclusivas ou de ciclovias, ciclofaixas. Existe uma resistência da população. Politicamente, às vezes, não é uma saída interessante, né? Então, ver como outras cidades lidaram com isso, né? Com a comunicação com a população, para ela entender os benefícios, acho que esse é o principal ganho, assim. Esse seria o eixo de governança. Legal. Um segundo eixo é o eixo de capacitação, de diagnóstico e capacitação. E daí a gente tem duas áreas de atuação. Um que eu comentei, que é apoio para prefeituras que ainda não têm um plano de mobilidade urbana, dos primeiros passos de como fazer. Então, incorporar desde como estruturar um plano de mobilidade até como definir as ações, como incorporar mobilidade ativa, como fazer diagnósticos de transporte público, né, esse tipo de coisa. A gente tem um prazo do MDR até abril, que todos os municípios acima de 250 mil habitantes têm que ter um plano de mobilidade instituído, e nós temos muitos municípios desse porte que ainda não têm. Então, o nosso foco está principalmente aí em auxiliar os municípios a tirarem, né, construírem o seu plano. E um segundo eixo, uma segunda parte desse diagnóstico de capacitação, como eu falei, é no uso de dados. Então, tem módulos específicos desde o que são dados abertos, né? Por que abrir os dados, né? GTFS, que é um formato padrão de dados de transporte, GPS, bilhetagem, como a prefeitura pode utilizar esses dados e como pode abrir para fomentar todo o ecossistema da mobilidade, né? Não é só a prefeitura que tem que fazer algumas análises, mas instituições acadêmicas podem contribuir com isso, com análises, até o próprio setor de negócios, né? Fomentando com dados, as empresas têm mais ideias, podem criar, podem desenvolver novas ferramentas tecnológicas, né? Então esse é o objetivo do nossa capacitação em dados abertos.
Aí tem um terceiro eixo, que é um mapeamento de boas práticas, que está muito ligado com o primeiro, de governança, que é, vamos mapear no Brasil e no mundo? Benchmark. Quais são as... Exato. Quais são as boas práticas? E aí a parceria com Espanha, com Itália, ajuda muito, imagina. Muito, muito. A gente começou agora com um mapeamento geral, pegando aqui e ali quais experiências interessantes estão acontecendo agora. E a gente vai entrar no final desse ano com uma outra parte que é um apoio mais individualizado para 10 municípios tirarem algumas dessas boas práticas do papel. Então, fazerem estudos específicos de acessibilidade urbana no município e depois, inspirado em algumas dessas boas práticas, desenvolverem em políticas municipais. Legal. Que daí, e aí entra muito o apoio da Europa em geral, mas principalmente da Espanha e da Itália. Porque na Europa, e que é uma coisa que a gente tem menos aqui, eles têm muito essa cultura de cooperações bilaterais, né? De cooperações internacionais, que é uma coisa muito recente no Brasil. São co-irmãos, né? Exato. E eles têm interesse em colaborar com outros municípios de diferentes lugares do mundo, porque eles também aprendem com diferentes realidades, né? Então a gente está com uma parceria muito bacana com a área metropolitana de Barcelona, que vai apoiar municípios brasileiros, pegando muito da experiência que eles já têm com países da África. Eles têm uma experiência muito legal com Maputo, El Salvador até aqui. Então, a gente acredita que também esse apoio de outras cidades também tem muito a contribuir. Parma também na Itália está sempre com a gente. Então, acho que esse seria esse terceiro eixo. E o último eixo também está muito relacionado, mas é um eixo de multissetorialidade. Então, colocar poder público para debater com a academia, para debater com empresas privadas, porque a gente acha que... Fomentar a discussão mesmo. Fomentar a discussão, de trazer diferentes perspectivas para o debate da mobilidade urbana. A mobilidade não tem como ser algo fechado na Secretaria de Mobilidade. Ela tem que ser intersetorial, então ela tem que envolver Secretaria de Habitação, os CIPs como um todo, né? Desenvolvimento urbano, planejamento, desenvolvimento econômico. E também abrir as portas do poder público, né? De experiências interessantes, o que o poder privado tem a contribuir, o que a academia está discutindo, que a gente tem que incorporar no planejamento, principalmente tendo como foco aumentar a acessibilidade das cidades, que a gente ainda tem cidades muito desiguais, né? Em termos de acesso a oportunidades urbanas, acesso ao trabalho, educação, lazer. Então, nosso objetivo é aumentar a acessibilidade das cidades e reduzir desigualdades. E esse é um aspecto central. Muito bom. E me diz, no aspecto, a que ponto vocês caminham paralelamente às questões ambientais? Que um plano de... Mais como leigo agora, acho que para você compartilhar, como expert da área, a que ponto o plano de mobilidade hoje podem ajudar a ter um impacto, a minimizar o impacto ambiental em emissão de carbono, etc. É uma ligação muito direta. Quando você vai ver as emissões de poluentes, principalmente de CO2, no ambiente urbano, a principal fonte são as emissões de transporte. Né? Do modelo que a gente tem hoje, muito rodoviarista, muito baseado no carro, que vem de décadas de estímulo a esse culturamento da população. De uso do automóvel. Então, o nosso principal foco é promover a mobilidade urbana sustentável. Isso significa tirar um pouco dos privilégios do carro, isso de novo entra nas resistências políticas e tudo mais, e promover, aumentar a atratividade, a competitividade do transporte coletivo, transporte público coletivo e dos modos ativos, né? Bicicletas e o modo a pé. E principalmente como integrar esses modos, né? A gente ainda tem muitos problemas de integração de uso da bicicleta como primeira milha para pegar o transporte coletivo, para pegar uma bicicleta para a última milha. A gente vê muito pouco isso nas cidades brasileiras ainda, e que é uma realidade na Europa total. Amsterdã tá lá. Muito diferente. Então, não tem como pensar uma mobilidade urbana sustentável sem pensar nessa inversão do espaço urbano, né? Nessa melhor redistribuição do espaço urbano, dando mais espaço para os modos que emitem menos poluentes e, claro, contribuem para a saúde pública, né? Sim, sem dúvida. E outro aspecto nesse caso são os próprios, num país como o Brasil, os diferentes biomas, características topográficas, tudo isso impacta, imagino, numa concepção de algum plano de mobilidade. Totalmente. E até nos modos que as pessoas usam, né? A moto tem
uma importância em algumas cidades do Nordeste que é diferente de algumas cidades do Sul. O uso é diferente, o propósito é diferente. Então isso E uma coisa que a gente está discutindo muito, que acho que entra um pouco no que você falou, é a gestão de regiões metropolitanas. Então, como pensar? Não tem como pensar a mobilidade urbana só em uma cidade como Curitiba, sem considerar as vizinhas. A mesma coisa com São Paulo. E o meio ambiente tem que estar incorporado nisso. Você não tem como pensar no meio ambiente de Curitiba sem pensar nas reservas ou na distribuição do espaço verde em outras cidades, né? As cidades que fazem divisa. Porque a divisa é institucional, né? A divisa não está na realidade. Sem dúvida. Tá? É um ambiente totalmente conurbado. E tem algumas cidades que você pode exemplificar para nós que fazem parte da Frente Nacional de Prefeitos, ou não, enfim, que já estão numa vanguarda aí dessas questões ligadas à mobilidade? Tem alguns casos que você poderia citar? Tem várias. São José dos Campos tem avançado muito na pauta de mobilidade urbana, principalmente nessa incorporação da eletromobilidade. Eles estão encomendando cada vez mais ônibus elétricos para compor a frota do transporte público. Que é uma cidade, né, até um parênteses, uma cidade peculiar em termos logísticos, né? Você tem uma Dutra que corta a cidade, é uma avenida, a BR é uma avenida da cidade, então acho que isso impacta muito, né, no plano de mobilidade da cidade. E é bastante rodoviarista, né? Total. Tem uma motorização individual muito alta. E São José dos Campos está nesse avanço de promover o transporte público, tanto na eletromobilidade, mas também rever contratos de concessão do transporte público para dar mais poder ao poder público de controle e de verificação da qualidade, tendo sempre como foco o usuário, né? Melhorar a experiência do usuário no transporte público. A mesma coisa com mobilidade ativa, tem exemplos interessantes de estímulo aos modos a pé, com ruas completas e de fato, mudanças de segurança viária mesmo, redução de velocidades e todas essas políticas que vêm junto. Fortaleza também, impossível não citar, que vem como um caso aí há anos, né, com um avanço constante na política, principalmente na política cicloviária. É a capital, uma das capitais com maior densidade demográfica do Brasil é Fortaleza, né, pela geografia mais espremida e uma população muito grande. O que favorece o caminhar. Exato, né? O walkability, né? Exato. Favorece o caminhar e o uso da bicicleta. Eu sempre gosto de colocar o caso de Fortaleza, porque Fortaleza conseguiu uma fonte de recursos bastante interessante que foi o que propiciou esse avanço na política cicloviária. Todo o recurso arrecadado com a gestão de estacionamentos rotativos, os estacionamentos em via, né? Todo esse recurso vai exclusivamente para a política cicloviária. Então, com isso, eles conseguiram aumentar ciclovias e ciclofaixas 600 vezes em 6 anos. Só para entender, normalmente isso é rateado, vai para um erário público... Depende de cidade para cidade. Às vezes vai para o orçamento total, na maior parte das vezes vai para a pauta de trânsito. Tá. E daí de trânsito você pode, inclusive, aplicar em mais obras viárias para o carro, né? Entendi. Então, por isso que a inovação de Fortaleza foi destinar exclusivamente para um modo limpo, ativo, né? Além das ciclovias e ciclofaixas, vários sistemas de bicicletas compartilhadas, né? Que é uma coisa que a gente precisa incorporar mais nas nossas cidades, que é isso que vai dar integração com o transporte coletivo, né? Legal. Então, eles têm vários, inclusive com políticas de promover o acesso da população de mais baixa renda, que não tem acesso a uma bicicleta privada, porque muitas vezes supera o orçamento, né, de grande parte dos brasileiros. Eles conseguem dar, inclusive, apoio para as pessoas conseguirem democratizar o acesso ao sistema de bicicletas compartilhadas. Você entrou nesse assunto, acho que é interessante em termos de mobilidade falar, né? O Brasil aí, no último quinquênio, vamos chamar assim, tiveram várias tentativas, iniciativas privadas em termos de usos distintos, de bicicleta compartilhada, patinetes, etc. E isso acabou tendo um exponencial uso em muitas capitais e não deu... E a perenidade ali foi, né? Ao que você acredita isso, mais ou menos? Tem modelos muito distintos, de fato, de operação de sistemas compartilhados. A primeira distinção que acho que vale a pena fazer é que tem sistemas de bicicleta compartilhada com estação, que é o modelo mais comum na Europa, que você tem uma estação e você só pega a bicicleta Hoje, Rio, e São Paulo, devolve em estações, como é o caso de Rio, São Paulo, Recife e outras cidades desse tipo.
E você tem um sistema de bicicleta dockless, que é totalmente sem estação e que virou febre no Brasil há uns 2, 3 anos atrás, principalmente aí com bicicletas e patinetes. Então essa é uma primeira distinção e eles podem ter modelos de operação muito distintos. O dockless era totalmente privado, regulamentado pelo poder público. E tinha vários problemas aí de que a bicicleta era pesada, não tinha marchas, não era uma qualidade boa. Então aconteceu muito abandono de bicicletas e, enfim, levou a inviabilizar a operação. Não sei se o custo do vandalismo, infelizmente, também acho que deve pesar, né? Até o custo de arrumar a bicicleta às vezes era mais caro do que uma nova bicicleta, né? Tamanho... Isso é um ciclo, né? Um sistema grande, então desde o custo de produção, de tudo isso impactaria. Totalmente. Isso até você falou desse impacto ambiental, né? A gente está falando de sistemas de bicicleta, que é um modo ativo e tal. Tem que considerar a produção. Como que é esse descarte desse material, né? É uma cadeia muito maior. Esse modelo de dockless foi inspirado em um modelo chinês que já também não tinha dado muito certo. Saturou. Lá. E o sistema de bicicletas compartilhada com estação tende a ser mais estável, vamos dizer assim. Mas mesmo assim você tem modelos diferentes. Aqui em São Paulo, em Recife, que eu comentei, Rio de Janeiro. Desculpa, até mais estável por estar centralizada e logisticamente o custo é mais fácil para o operador. É mais fácil a logística, muito mais fácil, porque você tem espaços fixos, né? Manutenção, eu vou ali e tal. Mais fácil fazer a logística, né? Porque as pessoas quando usam a bicicleta não veem, mas toda noite existem caminhões que vão levando as bicicletas e reposicionam de uma estação para outra, porque os nossos deslocamentos são pendulares, né? Então tem toda uma cadeia que é invisível, né, para a população. Mas você tem modelos que são privados, com regulamentação pública, né, que é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. E você tem outro modelo que tem muito mais o poder público envolvido, que é o caso de Fortaleza. E esse modelo daí tem subsídios fortes ao sistema, que é difícil se pagar, né, um sistema desse, porque o custo deve ser baixo. Então, em Fortaleza tem subsídios grandes que fazem com que o sistema consiga expandir para as periferias, que é uma coisa que não tem em São Paulo, né? O sistema de bicicletas compartilhadas de São Paulo é predominantemente concentrado no centro expandido. Em Fortaleza, não. E isso reforça padrões de desigualdade socioespacial, né? Porque quem mora no centro geralmente tem mais alta renda e tem acesso a esse serviço. Quem mora na periferia não tem acesso a... Seria um uso opcional, às vezes não uso por necessidade, né? E que é importante, né? Claro, sim. É importante o transporte ao lazer, mas é importante mudar esse paradigma e pensar na bicicleta não só como lazer, mas como modo de transporte. Legal. Tainá, muito bom bate-papo, agradeço, parabéns aí pelo projeto e pela atuação de vocês, daquilo que eu acho que talvez seja um dos grandes desafios das cidades brasileiras, e só tende é um desafio praticamente que eterno, enfim, a população brasileira ainda cresce rapidamente. Então, parabéns, eu acho que é bem necessária essa pauta e agradeço por compartilhar teu conhecimento aí com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, vamos estar por aí. Obrigado.